tudo, você tem que gostar de você. Ué, antes de casar você não era sozinha? Voltou a ficar sozinha, tem que saber viver com você mesma. Eu sei que é difícil, é um período doloroso, de luto mesmo, mas não é o fim do mundo. A gente vai falar sobre isso aqui, dar dicas para você superar, para alguém da sua família, de repente, que está passando por isso, você quer ajudar, aquela amiga também, para a gente conseguir aqui superar juntos, tá bom? Várias dicas, também exemplos de celebridades que conseguiram superar e outras que não conseguiram até hoje, às vezes depois de anos de relação, depois de anos de separação. A gente vai falar sobre isso aqui com um psicólogo, com o Alessandro Viana, tá aqui, vai dar várias dicas para você, vai te ajudar. E tem um exemplo vivo aqui, a nossa campeã olímpica de salto em distância, Mal Rimage, que passou por isso também. E olha, vou te dizer uma coisa, Mal, você ficou muito mais bonita depois da separação. Ficou mulherão, que eu vou te dizer, tá cada dia mais bonita. Parabéns, bom dia, bem-vindo. Obrigada, bom dia. Fez bem pra você a separação, hein? Fez. Como você superou? Na pista. Na pista. Na pista de atletismo. Praticando esporte. Praticando esporte. Voltando a fazer o que eu fazia de melhor, assim. Pra gente recapitular aqui, ó, você era casada, você teve a sua filha, a Sofia. Isso. Depois de quanto tempo de casamento que você separou? Passou uns 3 anos, assim, de relacionamento, assim. E aí, quando a Sofia fez 1 ano, a gente decidiu... Não dava mais, não dava mais. E você foi buscar, então, força numa coisa que já era importante para você, algo que já te dava força. Foi esse o caminho? Foi esse o caminho. Teriam outros caminhos, se não fosse esse, eu iria estudar, eu iria fazer alguma coisa, porque a vida parada, ela não anda, né? Então, eu procurei fazer o que eu sabia fazer de melhor. Foi difícil? Muito, muito. Os 3 primeiros meses foi... eu só chorava. É mesmo? E aí, os 3 outros meses foi uma situação de mais... Fui readaptando a vida social, na verdade, porque eu não tinha uma vida social. E aí, para superar mesmo, foi viajando, curtindo a minha filha, cuidando da minha filha e funcionou. Você pegou 2 pontos, então, a filha e o esporte. E o esporte. São 2 amores na sua vida. E aí você centrou ali e foi. Eu centrei mais na minha filha, na verdade, do que no esporte. Porque eu, com uma filha para criar sozinha, parecia um bicho de 7 cabeças, mas não foi. Não. Foi muito fácil, mais fácil do que eu pensava, assim. Se eu olhar para minha filha, que tinha 1 ano, não sabia falar, não sabia andar, eu tinha que cuidar dela e fazer o meu melhor. Então eu fui atrás do meu melhor e me reinventei, na verdade. Muito bom você falar isso, foi mais fácil do que você pensava. Isso é um recado muito bom para as pessoas, porque às vezes é o que a Cris falou, parece um bicho de 7 cabeças, mas não. Mauro, a gente viu a fotinho sua com a sua filha, já encontrei várias vezes você com ela. Sem dúvida, o filho dá força pra gente. Você, como mãe, você se preocupou com a cabecinha dela, em não envolver ela nessa questão? Sempre me preocupei em não envolvê-la. Até hoje, na verdade, eu me preocupo em não envolvê-la, assim, né? Eu deixo ela livre para ela decidir o que ela quer em relação à família deles, tudo, porque a gente mora muito longe. Eles são de Manaus e eu sou de São Paulo. Então, ela é apaixonada pelos avós, quer estar junto sempre que pode. Mas procurei não, tipo assim, deixar a mercê dela mesmo. Então, no caso de uma mãe, por exemplo, numa separação, quando envolve o filho, tem a superação do filho. Você acha que ela enxergou bem, entendeu bem? Ela entendeu. Entendeu bem? Ela entendeu perfeitamente. Que bom. Eles são muito mais maduros que a gente, na verdade. Eles entendem muito. mais. Porque eu já cheguei a perguntar para a Sofia, assim, filha, e se a mamãe voltasse para o papai, você aceitaria? Ela... Eu acho que a gente está bem, mamãe. O filho sempre sabe quando a gente está mais feliz, né, Alessa? É verdade. Agora, Alessa, vamos fazer o seguinte, vamos explicar para o pessoal de casa, passo a passo, como que a gente tem que tentar fazer, pelo menos, para a gente superar essa dor. Então, primeiro passo, a pessoa está vivendo uma crise em casa, está com o casamento ali abalado, está sentindo que vai separar, que o parceiro já não quer mais saber dela, quando que ela... tem o veredito e fala assim, agora é hora de separar. Tem um momento específico que ela percebe isso? Eu acho que a gente vai percebendo gradativamente de acordo com a nossa infelicidade nesse aspecto. Ela fez um comentário que me chamou a atenção, né, que ela teve que se readaptar à vida social. O que eu vejo que interfere diretamente nessa facilidade ou dificuldade de romper esse luto, que é um luto, sim, é uma dor intensa para todos, é justamente o padrão, sem dúvida, é uma perda, é um comportamento que está instalado, é um afeto que está instalado por um tempo. O que interfere diretamente também é o padrão de relacionamento que você tem. Tem pessoas que se abdicam da própria vida em prol do parceiro.
E isso vai dilacerando a autoestima, você vai se desenvolvendo de uma forma extremamente frágil. Aí vira aquela famosa frase, o ar que eu respiro. Não, o ar que eu respiro é oxigênio, né? Não é o relacionamento. E aí a intensidade da dificuldade em superar fica, né, avassaladora. Então, assim, tem que perceber, adoeceu, sentiu isso muitas vezes fisicamente, tentou pôr para fora, argumentar, melhorar a relação. Não conseguiu, é o momento de seguir. Imagino que ela deve ter passado por isso, de tentar argumentar, enfim, dar um despertar no relacionamento, mas tem horas que não dá. Alessandro, deixa eu pegar como gancho justamente o exemplo da Amaura, que já falou pra gente aqui o que ela fez. Ela focou na filha, eu tenho uma filha para criar. E focou no esporte, que era uma paixão dela, que é uma paixão dela, algo que ela faz muito bem, como você sabe disso, você que é fã dela. Isso é muito importante, você encontrar algo que te dá prazer, que faz parte da sua vida, que é algo seu, para você encontrar e sair dessa situação. Sem dúvida, a tendência natural e equivocada é o isolamento. Então a pessoa, ela não, na maioria das vezes, não quer compartilhar com ninguém, quer sofrer calada, e isso é um grande erro, até porque quanto mais nós falamos, mais se banaliza a situação. E uma coisa importante que foi falado, ressignificar. Então, assim, quem eu era antes do relacionamento? Né? O que eu sempre fiz que me dava muito prazer? Então, nós nascemos, teoricamente, sem um parceiro, sem uma parceira ao lado. Então, eu sei lidar com isso. E o esporte que ela falou, eu acho sempre fundamental. Agora, buscar um novo amor é um erro? A pessoa pode se decepcionar e aí ficar pior? Em seguida, sim. Você precisa de um momento de reflexão, um momento consigo mesmo. Porque senão, a tendência natural, Cris, é você transferir aspectos que frustraram neste relacionamento aqui para o próximo. Você vai gerar expectativa no próximo. Coitado, por exemplo, o relacionamento anterior teve uma falha, se o próximo, coitado, tiver essa micro falha, né, que ali dentro do global era algo gritante, já é julgado. Então é o momento de você parar, refletir, tocar um pouco a sua vida, ficar bem, para aí sim eleger alguém para ficar ao seu lado. E nessas horas os amigos são importantes. Sem dúvida nenhuma. O acolhimento de amigo, de família, o isolamento que não deve ser feito. Agora, a pessoa que não consegue viver uma nova vida, ter uma nova vida, tem alguma dica, algum truque? A pessoa tem que buscar tratamento, o que ela deve fazer? Edu, tem pessoas que realmente patinam nessa recuperação. Aí nós estamos falando até da possibilidade de uma depressão. Nesse caso, a gente não pode perder tempo. Você tem que buscar uma ajuda. O esperado é que você tenha algumas semanas desse vazio, né, podendo prorrogar um pouquinho mais, mas que a vida vai seguindo, como ela falou. Vou para o esporte, vou para minha filha, mas tem aquelas pessoas que têm até dificuldade de se levantar da cama, né, que vai trabalhar por uma questão assim de eu tenho que trabalhar. Isso já pode até ser um início de depressão. Agora, ficar ligando para o ex, mandando torpedo, e-mail... Autoflagelação. Pois é, isso piora a situação, não piora? Sem dúvida nenhuma. É melhor esquecer por um tempo que ele existe. Sim, porque se já teve a ruptura, a tendência de você ouvir algo que ainda vai te machucar vai ser muito maior. Imagina a tua autoestima que já está dilacerada, com essa intensidade de respostas negativas. Não dá. E qualquer um de nós, num caso desse, pode ter uma depressão. Eu vou te fazer 2 pedidos aqui, Alessandro, para você dar 3 passos em 2 situações diferentes. Primeiro, para aquela pessoa que está vivendo uma dúvida a respeito da separação. Quais são os 3 passos para você salvar o seu casamento, se esse for o seu objetivo, se você quiser fazer isso, ou para conduzir isso de uma forma inteligente e segura ali? E quais são os 3 passos para superar quando já não teve mais jeito e você separou? Guarda para mim essa informação aí, 3 de cada aí. Vamos lá. Já vou, deixei com você para você ir pensando. E quero também que você fale depois um pouquinho sobre os filhos. Tá? Essa conversa, a Mari falou, tudo muito, a Maureen falou, tudo muito aberto. Como conduzir isso para não transferir para os filhos a responsabilidade desse negócio, não deixar a molecada com a cabeça fervendo. Eu deixei aqui para o Alessandro Viana, que é psicólogo, que veio participar desse bate-papo e dar dicas para você. 3 dicas eu pedi para ele, em 2 situações. Primeiro, quando você quer salvar a sua relação, salvar o seu casamento. E depois, quando não tem mais jeito, já acabou o casamento, como você supera. Vamos lá? 3 de 3? Vamos lá. Deixei a bomba para você. Vamos embora. Primeiro, eu pensaria o seguinte, refletir de uma forma racional como está o padrão do relacionamento, né? Porque às vezes eu reflito acusando o outro, um grande erro. Primeiro. Segundo, qual é a minha expectativa em relação ao relacionamento? Todo mundo que entra num relacionamento, às vezes tem uma expectativa exagerada, que não se cumpre. E o outro não veio ao mundo para suprir todas as suas expectativas. Isso tem que deixar bem claro. E terceiro, verbalizar. Coisas simples que a gente não faz na maioria das vezes do relacionamento. Colocar para fora o que está sentindo antes de explodir. Me ajuda a repetir então, vamos lá. Então, primeiro você refletir de uma forma racional. Refletir sem de forma delegar racional. responsabilidade ao outro. Sem passar, não fica tudo culpa no outro não. Exatamente. Segundo, qual era a minha expectativa
para um relacionamento. Às vezes a sua expectativa está exagerada, Tá. né, que não condiz com um relacionamento real. Terceiro, pôr para fora, verbalizar, conversar. falar, importante, banalizar o assunto. Não é xingar, é Não. conversar. Conversar com educação e com respeito. A gente Palavra chega quando já básica. está transbordando, tem que resolver antes de transbordar. Muito bem. Transbordou, separou, Não deu aí certo. ficou difícil. Você tentou de tudo, você fez o que você podia e o que você não podia ali. Como é que a gente sai dessa situação? Primeiro, lembrar das minhas potencialidades, ou seja, quem eu era antes do relacionamento. Retomar a sua vida. Sua vida era composta por amigos, pelas suas atividades físicas, atividades sociais, que muitas vezes nós paramos. Né? E buscar a felicidade depois de um tempo. Né? Felicidade num relacionamento, obviamente. Um novo Viver relacionamento. o luto, esperar um pouco, construir a sua própria vida que estava ali linkada a um relacionamento e aí sim partir para uma próxima. Dá para ser feliz. Muito bom. Gostei. Adorei, Sandro. Muito Obrigado. Muito bom ter você aqui. Obrigada. Obrigado pelo seu depoimento. Sempre um prazer te ver.